Você já parou para pensar no que realmente acontece depois da morte? Para onde vamos? Existe mesmo céu e inferno? O que nos espera no instante em que fechamos os olhos pela última vez aqui na Terra? Essas perguntas têm ecoado no coração da humanidade desde o início dos tempos. Mas hoje, vamos buscar respostas não em filosofias humanas, não em tradições religiosas, mas na fonte da verdade eterna, a Palavra de Deus. A Bíblia não nos deixa sem resposta. Ela é clara, direta e poderosa ao tratar do destino eterno da alma humana. E se há um tema que não podemos ignorar, é este. Afinal, todos nós enfrentaremos a morte um dia. A morte não faz acepção de pessoas. Ela chega para ricos e pobres, para sábios e ignorantes, para jovens e idosos. Por isso, entender o que Deus nos revela sobre o pós-vida é mais do que curiosidade. É questão de vida ou morte eterna. A palavra de Deus nos ensina que o ser humano não é apenas carne e osso. Somos corpo, alma e espírito. Gênesis 2:7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, o corpo veio do pó, mas o fôlego veio de Deus. Quando morremos, esse corpo volta ao pó, mas a alma e o espírito retornam a Deus. E é exatamente aqui que a eternidade entra em cena. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu." Ou seja, a morte física é a separação do corpo e do espírito. Mas isso não significa aniquilação ou fim. A alma do homem continua viva. A pergunta é: onde ela estará? Jesus contou uma parábola que nos dá uma visão clara sobre o que acontece imediatamente após a morte. Em Lucas 16, 19 a 31, ele fala sobre o rico e Lázaro. Ambos morreram. O rico foi sepultado, mas a Bíblia diz que ele, estando em tormentos no Hades, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Já Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Note algo importante. Imediatamente após a morte, cada um já estava em seu destino. Um em tormento, outro em conforto. Isso mostra que não existe um sono da alma, como alguns afirmam. A alma continua consciente após a morte. Essa parábola nos mostra duas realidades eternas. Uma de paz e consolo e outra de dor e tormento. E essas realidades não podem ser trocadas. O próprio Abraão diz ao rico: "Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá." Isso significa que, após a morte, não há mais escolha. A decisão que você toma aqui e agora determina o seu destino eterno. Em Hebreus 9:27 está escrito: "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Ou seja, não existe reencarnação, não existe segunda chance. A vida é o tempo da decisão. A morte é o fim da escolha. Depois disso, vem o juízo. E esse juízo será baseado naquilo que fizemos com a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Jesus disse, em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida." Que palavra poderosa! Ele está dizendo que é possível, ainda em vida, mudar de estado espiritual. É possível passar da morte para a vida. É possível garantir a eternidade com Deus. Mas isso só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. E o que dizer do céu? O céu é um lugar real, preparado por Deus para os que o amam. Jesus afirmou em João 14, 2 a 3, "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Que promessa gloriosa! O céu não é um estado de espírito, nem uma ideia filosófica. É um lugar real, onde os salvos viverão eternamente com Deus. Apocalipse 21:4 descreve esse lugar com palavras que confortam a alma.
E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá luto. Lá a comunhão com Deus será plena e perfeita. Viveremos eternamente diante de sua glória, adorando ao Cordeiro. Mas a Bíblia também fala do outro destino, o inferno, um lugar de separação eterna de Deus, um lugar de tormento e trevas. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Ele não fez isso para amedrontar, mas para alertar. Em Mateus 25:46, Jesus disse: "E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." O inferno é tão eterno quanto o céu, e é o destino daqueles que rejeitam a graça de Deus. É importante entender que Deus não envia ninguém ao inferno. As pessoas escolhem esse caminho ao rejeitar o único meio de salvação, que é Jesus Cristo. Em João 3,18 está escrito: "Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." A condenação é consequência da incredulidade, não da vontade de Deus. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. A salvação está disponível. A porta ainda está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. Jesus disse em Mateus 7:13-14: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem." O caminho da salvação exige decisão, fé e arrependimento. A morte não é o fim, ela é o começo da eternidade. E essa eternidade será com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno, em glória ou em tormento. A escolha é feita em vida. Enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto o coração bate, ainda há tempo para se voltar ao Senhor. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sinta um aperto no peito. Talvez você tenha vivido até aqui como se a vida fosse tudo o que existe. Talvez tenha buscado sentido em coisas passageiras, mas hoje Deus está te chamando para olhar além do agora, para olhar com os olhos da fé, para entender que o que realmente importa é onde sua alma estará na eternidade. Não viva como se a morte não existisse. Viva com a consciência de que cada dia é uma oportunidade divina para se preparar para a eternidade. Viva com a urgência de quem entende que esta vida é uma sombra, uma neblina que logo passa. Viva com os olhos fixos no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. A palavra de Deus nos dá segurança sobre o destino dos que morrem em Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4:13-14, Paulo diz: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem." Ou seja, os que morrem em Cristo não estão perdidos. Estão com o Senhor, aguardando o grande dia da ressurreição. Sim, haverá uma ressurreição. A morte será vencida de forma definitiva. Em 1 Coríntios 15:52-53, está escrito: "Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os que morreram em Cristo terão corpos glorificados. Não haverá mais enfermidades, limitações, dores. Seremos semelhantes a Jesus e viveremos eternamente com Ele." A eternidade é uma certeza. A dúvida é: onde você estará? Hoje Deus está te chamando para tomar uma decisão. Não adie o que precisa ser feito agora. Não pense que terá tempo amanhã. A eternidade está a um passo, e somente Cristo pode garantir a sua salvação. Se você já entregou sua vida a Jesus, permaneça firme. Não se deixe enganar pelos prazeres passageiros deste mundo. Viva com os olhos na eternidade. Busque as coisas do alto. Invista em tesouros que não se corroem. E se você ainda não fez essa entrega, hoje é o dia. Agora é o momento. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus como seu Salvador
e receba o dom da vida eterna. A Bíblia diz em Romanos 10, capítulo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a chave. A fé no Cristo ressurreto. A entrega total da sua vida a Ele. Não importa o que você fez no passado, a graça de Deus é maior que o seu pecado. E o sangue de Jesus é suficiente para te purificar e te dar um novo começo. Hoje você pode garantir onde passará a eternidade. Hoje você pode selar sua alma com o selo da salvação. Hoje você pode escrever seu nome no livro da vida. Mas a decisão é sua. Deus já fez a parte dele, agora é com você. Que esta palavra desperte sua alma. Que você não viva mais como quem anda nas trevas, mas como filho da luz. Que a certeza da eternidade te faça viver com propósito, santidade e fé. Que você seja achado digno no dia de Cristo. E que ao fechar os olhos aqui, você os abra na glória, ouvindo do Senhor. Vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Porque a morte para os que creem não é o fim. É o começo de uma eternidade gloriosa com Deus. A morte não é o fim, é apenas o começo. E a decisão que você tomar hoje vai ecoar para sempre. Não espere o amanhã que pode não chegar. Entregue sua vida a Jesus agora. Clique no like, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que despertam, transformam e conduzem à vida eterna. Deus está te chamando. Atenda antes que seja tarde demais.